Nós daremos continuidade à programação com o quarto painel. Ele tem por tema Segurança Jurídica da Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais e Fiscalização por parte da Previc. Nosso palestrante é conselheiro da FUNPRESP-ESE e é o Procurador Federal, Dr. Daniel Pulino. Convido a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores presentes aqui no auditório e aos que estão nos assistindo pela internet, muito boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje, podendo falar perante uma plateia tão qualificada, e por isso agradeço o convite da doutora Caroline Scofield Amaral, doutor Fernando, da JUF, e estou muito feliz por estar aqui, mais uma vez, para falar sobre o novo regime de previdência complementar. Todo o painel foi montado em função da transição de regimes, a Lei 12.618 e suas implicações, e me coube falar sobre segurança jurídica no regime de previdência complementar dos servidores públicos federais e a fiscalização da Previc. Bom, falar sobre segurança jurídica pode envolver vários cenários, vários aspectos possíveis de abordagem do tema. Um dos autores muito conhecidos na área de previdência complementar na Espanha, Henrique de la Vila Gil, ele, por exemplo, teve uma sacada genial há uns tempos atrás, uns 40 anos atrás, dizendo que toda análise de um plano de benefícios de previdência privada deve ser sempre vista em função de duas variáveis, mais ou menos como a gente está acostumado a pensar a justiça, não é? A justiça e a segurança são dois valores que precisam ter equilíbrio. Num plano de previdência privada, e até na história do plano de previdência privada, ou da legislação que cuida do assunto em cada país, diz esse autor, é preciso sempre ver duas coisas: o nível de cobertura do plano, afinal de contas é uma espécie de seguro a previdência, e o nível de garantia do plano. Bom, só por esse tipo de raciocínio, se a gente fosse a partir daí bolar alguma coisa para abordar o tema, já sairia um outro tipo de uma outra perspectiva diferente dessa que a gente trouxe aqui. Por exemplo, a gente poderia falar sobre quais são os instrumentos de garantia na legislação brasileira, ou, mais especificamente, no regime de previdência complementar dos servidores públicos, que vão dar vida a esse novo regime. E aí a gente poderia falar dos institutos, da portabilidade. Afinal de contas, nós estamos falando de garantia. Se começa a dar errado os investimentos, o doutor Rodrigo, que me antecedeu aqui, apontou uma série de riscos, entre os quais os riscos relacionados ao investimento. Bom, eu tenho a segurança, diz ele, de o dinheiro está na minha conta, ou seja, eu posso levar isso para outro lugar. A nossa lei realmente garante isso? Ela vai exigir alguma outra coisa, vai exigir quebra do vínculo? Vejam, existem várias formas de se abordar o assunto. Me pareceu mais apropriado falar de algo muito pontual, que é, de certa forma, uma visão, talvez a minha visão, ou seja, mais do mesmo que os senhores já tenham ouvido aqui nesse dia de hoje, que diz respeito à segurança jurídica como uma avaliação de riscos e vantagens diante das opções que nós, servidores públicos federais, temos nesse momento, já que o prazo para a migração de servidores antigos está por se esgotar no dia 28 de julho agora. E muita gente acordou para esse tema e vive uma pequena angústia ou uma grande angústia para saber que decisão tomar. Há muitas situações variadas, então a gente vai tentar falar de segurança jurídica sob essa perspectiva, digamos assim, micro, já que o tema é específico para servidores públicos federais. Bom, para falar disso, a próxima, por favor. Eu pensei em três partes. Uma primeira de introdução, que eu vou passar bem rápido aqui, o regime de previdência complementar, como surgiu, a estruturação constitucional, a instituição do regime de previdência complementar pela União, e quais são os servidores alcançados. Oi, Edmilson. Obrigado. É um luxo, o Edmilson veio trazer aqui o... Vou fazer uma pergunta sobre o meu caso para ele. Introdução, então, só bem rapidamente. O segundo ponto, a divisão dos três grupos de servidores, embora eu acredite que boa parte da plateia daqui, quem está assistindo, quem se interessa por ver isso a essa hora da tarde, está certo que hoje não tem jogo na Copa, então facilita um pouquinho, né? Se tivesse algum outro jogo já seria um pouco mais difícil. Mas quem está interessado em ver isso já estudou seu caso, já está vivendo aquela pequena angústia de que falamos agora há pouco.
quais são os grupos de servidores, e aí tentar ver em relação a eles qual é a segurança, quais os riscos, e qual é o papel que a Previc teria nisso. O papel da Previc é o papel de órgão de supervisão e fiscalização do sistema de todas as entidades de previdência complementar e da FUNPRESP também. É assim que desde o começo foi pensada a coisa para que ela seja tratada como uma outra entidade igual àquelas que já existem no sistema de fundos de pensão, no sistema de previdência privada sem fins lucrativos, como é o caso da FUNPRESP, das FUNPRESP. É isso. Bom, surgimento do tema. Os senhores sabem, eu vou passar isso aqui voando. Surge o tema da previdência complementar de servidores a partir das reformas. Por quê? Porque não faz parte da nossa tradição. Servidor público, se a gente quiser falar de aposentadoria de servidor, quase todo mundo vai achar, por exemplo, um leigo, minha mãe, ela acha que é aposentadoria integral, tanto que teve a propaganda do governo, e ainda é, né? Ainda estamos na transição. Quem está se aposentando e quem vai se aposentar por um tempo vai pegar a integralidade. Então, a aposentadoria integral, último contra-cheque, é nisso que a gente pensa quando fala em aposentadoria de servidores. E por que eu estou recobrando isso? Porque previdência complementar para servidor público é algo que é muito novo. E como tudo aquilo que é novo, muito novo, é assustador, em princípio. Então, boa parte da angústia que se vive diz respeito a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que, analisando friamente, se é que alguém consegue analisar friamente diante de tantas variáveis indefinidas no tempo, mas avaliando friamente com os dados de realidade que nós temos hoje, com a legislação de hoje, o sujeito vê o seu caso, não tem dúvida de que para ele é melhor migrar. Mesmo assim, não toma a decisão de migrar. Por quê? Porque muito disso tem a ver com esse medo do desconhecido. Nunca se falou em previdência complementar para servidor público. Olha, abra a mão da sua integralidade para receber algo que é decorrente de uma acumulação que você vai fazer ao longo do tempo e que é contribuição definida ainda por cima por conta do artigo 40, parágrafo 15 da Constituição, e no caso dos servidores antigos tem o benefício especial, que é uma espécie de integralidade também, só que de outra forma, gerando outro tipo de dúvidas. Portanto, nesse contexto que aumenta o medo, digamos assim. Nós estamos tratando diante de uma realidade que é absolutamente nova, que não faz parte do direito brasileiro para servidores públicos e também aí incluídos os membros de poder por força dos artigos relacionados a isso na Constituição, que fazem remissão ao artigo 40. Bom, surge o tema aí, está previsto, então, desde as emendas constitucionais que acrescentaram os parágrafos 14, 15 e 16 na Constituição, o parágrafo 15 que foi acrescentado pela emenda 20 de 98, que foi depois novamente redigido, foi alterado pela emenda 41 de 2003, e que tem a disposição que os senhores já conhecem, e que, em particular, nos interessa mais especificamente o parágrafo 16. O parágrafo 14 diz que o regime de previdência complementar é uma opção dos entes federativos, a União já tomou essa decisão em 2012, melhor dizendo. E, desde que feito isso, o ente federativo ele se livra do déficit futuro, daquilo que se convencionou chamar de déficit, pelo menos da despesa, que se é déficit ou não é possível discutir, mas que a despesa aumenta cada vez mais é indiscutível. Então ele se livra para o médio e longo prazo e com isso, talvez com efeitos econômicos imediatos, ele se livra dessa despesa para o futuro. Como? Cortando o teto para as futuras aposentadorias. Vejam, é algo que é feito para o futuro, para pegar os novos servidores. Esse foi bolado para isso, em princípio. Aliás, até se poderia, já que a gente tocou no assunto, se poderia enxergar também de aquilo que tem uma expressão americana que diz que é dependência de trajetória. Muitos dizem isso. Talvez o melhor na época das reformas, o que se quisesse mesmo ter feito, digamos assim, um receituário para a América Latina na primeira reforma e que continua, de certa forma, a partir do consenso de Washington e que veio até contaminou um pouco da segunda também e que agora está sendo revitalizado com toda a força, talvez o ideal fosse fazer um regime único para todos. E talvez a nossa Constituição aponte para isso. Isso, eu acredito que é o melhor que deva ser feito para o futuro. Não chegando para alguém que contribuiu 25 anos por 30 mil reais e dizer, olha, a partir de agora todo mundo ganha a mesma coisa, é 4 mil e vai embora. Não é assim. Tanto que na União se fez esse benefício especial. Mas, dependência de trajetória em que sentido? Bom, não é possível fazer uma previdência única para todos hoje, então se planta uma semente que amanhã torna como que natural esse caminho. É o que foi feito na Constituição.
Para os novos servidores que entrarem daqui para frente, não se mexe com direitos adquiridos, com direitos expectados, sei lá o quê, direitos acumulados, não se mexe com isso. Mas daqui para frente vai ter outro regime de aposentadoria. Bom, com o tempo, naturalmente, daqui a pouco, todo mundo ganha o mesmo valor, no máximo igual ao do INSS. Aí, para que manter uma série de estruturas de regimes próprios e para que manter um sistema diferente? Bom, aí naturalmente vai ser esse é o caminho da unificação. Então foi feito isso na época das reformas, por falta de força de se colocar politicamente no Brasil, em outros países da América Latina se fez, mas por falta de força política para se fazer um sistema único, se plantou essa semente. Foi essa a ideia. Bom, então vem aí o parágrafo 14, o parágrafo 15, que diz que a lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, para quaisquer dos poderes. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, proposta acho que pela Associação dos Magistrados do Brasil, e que pende de julgamento ainda, não se sabe quando isso vai ser julgado, mas em função da independência dos poderes. Mas essa é a redação do parágrafo 15, e fixa aí também, esse foi o parágrafo que foi mudado pela emenda 41, depois da emenda 20 tê-lo acrescentado, justamente para mudar 2 pontos: natureza pública da entidade e contribuição definida do plano. Por quê? Porque o grande temor que havia quando tramitava a primeira emenda, a emenda constitucional número 20, de 98, era que, puxa, mas vai entregar a Previdência para o mercado. Então, esse era o grande temor dos servidores. Vão perder a integralidade para algo que ia ser complementado no mercado e tal. Então, se colocou, foi a única forma de se aprovar, foi se colocar, na véspera da votação, o relator na época, o senador pelo Ceará, Pimentel, ele colocou essa expressão natureza pública, que é a gente juridicamente fala assim, uma aparente contradição, é uma coisa totalmente contraditória, um regime privado de natureza pública, mas foi o que foi colocado ali, porque senão não passava na base do governo. Foi a época, só para recobrar, colorir aí o que aconteceu na época, foi a época da expulsão da senadora Heloísa Helena do partido do presidente da República, foi a época da expulsão do deputado federal Babá, etc., porque se recusavam a votar este ponto especificamente. Então, colocaram lá, de natureza pública, para acalmar um pouco, e passou e foi assim. A outra coisa foi o plano de contribuição definida, que também o projeto de lei complementar, que era previsto na redação anterior dada pela emenda 20, travou justamente nesses 2 pontos, principalmente no segundo, na contribuição definida do plano. Ninguém no mundo faz mais plano de previdência privada de benefício definido. É privado, é autônomo, é livre, pode fazer, mas ninguém faz. Por quê? Porque se tem uma coisa que a Previdência ensinou, pública ou privada, no mundo todo, é que Previdência, por ser não é um contrato, mas por ser um negócio, vamos dizer assim, também não é um negócio no sentido privado, mas de longo prazo, é imprevisível. Mesmo que não tivesse desvio, fraude, etc., e tem bastante no Brasil, o sujeito combinar que vai trabalhar até os 55 anos e morrer com 65, e depois furar o acordo e começar a viver 85, 90, como aconteceu do século XIX para o século XX, dá um bode danado num negócio desse tamanho que é projetado para o longo prazo. Então, plano de benefício definido, que é aquele que é o da Previdência Pública Brasileira, dos servidores, do INSS, que eu recebo o valor do benefício, eu já sei de antemão quanto vai ser, e tenho esse compromisso de pagar esse valor depois, tanto que ele dá déficit, eu tenho que pagar esse valor. E se não tiver dinheiro, tem que ter mais contribuição, então tem déficit. Esse tipo de plano já não é, ele está em uma espécie em extinção no mundo. Bom, se colocou isso aqui na Constituição, porque na tramitação da lei ele emperrou. Finalmente, chega-se ao parágrafo 16, que é o que nos interessa, que diz isso aqui: somente mediante sua prévia e expressa opção, disposto nos parágrafos 14 e 15, e prestem atenção como ele tem uma redação torta para dizer, o que ele quer dizer? Este regime é só para os novos que entrarem daqui para frente, mas ele usa uma expressão diferente, assegurando um direito que é justamente o que está em questão hoje em dia na migração. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos de cima poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, ele é algo feito para os novos servidores. Os antigos, no entanto, a Constituição, não é a lei, a Constituição ressalva o direito de migrar de regime, de mudar de regime. Bom, esse novo regime na União, eu quis aproveitar, eu sou muito ruim de transparência,
Eu já falei isso em outras apresentações. Minha transparência parece que foi produzida no Comitê Central do Partido Comunista Soviético. Assim, ela não tem graça nenhuma, tem umas que tem um colorido, tem efeito. A minha não. É uma de cada cor, aproveita de outra palestra, fica meio diferente, eu peço desculpas por isso. O meu charme, digamos assim, é dizer que não, mas o conteúdo é bom. Pelo menos o sujeito vai ver isso, vai ver, nossa, é feio para burro realmente, mas quem sabe eu aprendo alguma coisa. Eu quis aproveitar a transparência inteira, na margem inteira, e ela não está aparecendo aqui. Bom, esse novo regime de previdência complementar é uma faculdade para cada ente federativo. A União exerceu essa faculdade com a Lei 12.618, que é de 2012, 30 de abril de 2012, e depois foi implementado a partir de 2013. E aí vocês sabem, para o Executivo um pouquinho antes, 4 de fevereiro de 2013, para o Legislativo 7 de maio de 2013, e no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário, 14 de outubro de 2013. Então, o servidor que entrou antes desse marco tem uma qualificação, quem entrou depois disso, se for a primeira vez que está no serviço público, tem outra qualificação. Bom, quem são, então, esses 3 grupos de servidores? Todos aqui já sabem. Primeiro, a quem se aplica, então, esse parágrafo, esse novo regime de previdência complementar? Se aplica só aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo e aos membros de poder. Em princípio, então, ele só se aplica aos novos servidores, mas o 40, parágrafo 16, todos viram, ele dá a opção para que os velhos possam migrar de regime, somente mediante sua opção, quer dizer, uma opção, eu vou largar um regime para buscar proteção previdenciária em outro. Então, ela dá essa opção. Então, a gente cria dois grupos. O verde, que está escrito em verde aqui, são os novos servidores, e os amarelos, que são os velhos servidores. Quem são os velhos servidores? É possível fazer uma distinção, que todos aqui, imagino, conhecem. E quando a gente fala que imagino conhece, é porque não dá tempo de ficar explicando isso, tá? Mas todo mundo conhece de fato. Quem entrou até a emenda 41 de 2003, pega o regime próprio de previdência social com a integralidade assegurada. Quem entrou a partir da emenda 41 de 2003, que começou a valer a partir de janeiro de 2004, né? É 1º de janeiro de 2004, ela, quer dizer, teve a regulamentação, depende do assunto, mas ele já pega o regime próprio de média de todos os salários de contribuição, digamos assim, tudo aquilo que ele contribuiu, quer para o regime geral, se trabalhou na iniciativa privada, quer para os regimes próprios de estados, municípios da União, pega a média de tudo isso, mas uma média que tem um teto que pode ser o da integralidade. E, finalmente, quem entrou depois disso é que vai pegar já o regime próprio, pagando aposentadorias pela média, mas limitado ao teto, aí sim, igual ao do regime geral, do INSS, que hoje em dia é R$ 5.645. Então, é a partir de quem entrou a partir destes marcos. Que marco? Da emenda? Não exatamente, a partir do momento em que foi implementada a emenda diante do que diz aqui o 40, parágrafo 16, que é somente... Eu acho que aperta, ele vai muito rápido, mas não tem problema. Na Jufesp, lá em São Paulo, estava assim, será que é o mesmo controle ou não? Esse de Brasília está... Bom, o 40, parágrafo 16, ele diz lá que somente a partir da implementação do ato de instituição do correspondente regime, ou seja, só quando estiver valendo mesmo o plano privado, porque se o plano é privado, o regime de previdência complementar, ele tem que estar funcionando para dar proteção. Você não pode dizer que, olha, a partir da emenda, o sujeito já cai no novo regime, mas ele só foi montado 1 ano e meio depois, porque precisa criar o estatuto da entidade, para depois ser aprovado no órgão fiscalizador, depois criar o regulamento do plano, para ele ser aprovado, para ter autorização para comercializar, porque nós estamos falando de previdência privada a partir daí. E esse é o papel da Previc também, não é só fiscalização, é um papel de supervisão, quer dizer, autorizações prévias que estão previstas, várias delas, algumas são estas, né? Aprovação dos estatutos, dos regulamentos de planos, das alterações nos regulamentos e nos estatutos, está lá no artigo 33 da Lei Complementar 109. Então, diante dessa lógica, a Constituição diz que é o ato de instituição do regime, ou seja, o servidor não pode ficar sem proteção, porque sem proteção perde a finalidade a própria Previdência, e aqui nós estamos falando de Previdência, né? Bom, desses 3 grupos é que nós podemos, então, ver quais são as vantagens
os riscos, qual é a segurança jurídica, eu não estou conseguindo ler aqui, mas segurança jurídica, para os servidores públicos federais no regime de previdência complementar, riscos e vantagens de cada um desses 3 grupos. Primeiro, vantagens e desvantagens aos servidores federais. Cada um desses 3 grupos, na verdade, cada um desses 2 grupos. Por quê? Porque existe o grupo dos velhos servidores, quer dizer, aqueles que entraram antes da implementação do regime novo, e aqueles que entraram depois, vale dizer, depois de 2013. E aí vai depender do poder onde ele trabalha. Aqui no Judiciário, a partir de 14 de outubro de 2013, são novos servidores, aqueles que ingressaram pela primeira vez no serviço público a partir daí. Obrigado. Segurança jurídica na proteção, riscos e vantagens de cada grupo. Possíveis consequências da escolha da proteção previdenciária num cenário de incertezas. Então, é disso que a gente vai falar. Como eu disse, a segurança jurídica a gente pode abordar por vários olhares. Nesse momento, entendo que o mais apropriado é este, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo um período que está se esgotando para a migração. Então, primeiro grupo, vantagens e desvantagens aos servidores federais antigos. Bom, para os antigos, aqui há opção, para eles têm uma opção. Como assim? Eles têm uma opção de buscar, de continuar com a proteção previdenciária que eles têm hoje no regime próprio, ou seja, com a expectativa de pegar aposentadorias integrais, ou conforme a regra da emenda 47, ele pegar uma aposentadoria que pode chegar perto disso, ou então ele pode migrar para o regime novo, ou seja, ter a aposentadoria pública paga pelo seu regime próprio da União até o mesmo valor pago pelo INSS e, a partir daí, receber a complementação. Se ele também aderir à FUNPRESP, porque ele não precisa necessariamente fazer esse movimento, vocês sabem disso, ele pode ter também uma complementação que vai ser resultante de uma acumulação de um capital privado, que ele contribui juntamente com o seu patrocinador, no caso, a União. Bom, para este servidor, para esse grupo de servidores, os antigos, tanto os que entraram antes da emenda 41 como os que entraram depois da emenda 41, mas antes de 2013, eles ter a opção, então, de ficar no regime próprio ou migrar, não é? Se ele migrar, vai resultar, então, em 3 pedaços de aposentadoria, por assim dizer. Então, se ele migrar e aderir à FUNPRESP, vai acontecer isso. Ele recebe uma aposentadoria pelo regime próprio de valor limitado ao teto do INSS, 5.645. Depois, ele vai receber uma aposentadoria complementar, se ele aderiu à fundação, resultante da acumulação que ele fez junto com o patrocinador, vai se ver quanto isso deu, conforme as regras do plano lá no momento de aposentadoria, ele vai receber um benefício. E aí o terceiro pedaço seria o do benefício especial, independentemente de ter aderido ou não à FUNPRESP, ele recebe o benefício especial, que é uma média, por assim dizer, dos salários de contribuição, né, do bruto total, lá, sobre o qual incide a contribuição previdenciária, menos o teto do INSS, versus a proporção de tempo já contribuído, só que é uma contribuição feita, uma proporção contada em meses, né? Então, dando um exemplo aqui, um homem com vencimento de R$ 20.645,80, com 20 anos de serviço público. Então, ele vai ter o quê? 20 anos, R$20.000, vezes 20/35 avos, porque 35 anos é o que vai ser projetado, na verdade, em meses, como eu disse, o cálculo lá do artigo 3º da Lei 12.618, mas ele teria aqui, no caso, então, R$ 11.428,57, ou seja, ele receberia R$ 5.645 do seu regime próprio, mais R$ 11.428 do benefício especial, mais o que a acumulação resultar no regime de previdência complementar. Migração ou não? Riscos em ficar no regime próprio, riscos em migrar. Qual é a segurança que tem a pessoa que está nessa situação? Primeira coisa, quais são os riscos em ficar no regime próprio? O servidor tem direito hoje, como, por exemplo, o palestrante que me antecedeu, como é o meu caso também, em princípio tem direito de ter as regras de aposentadoria integral do regime próprio. Se ele não migrar, quais são os riscos dele ficar nessa situação? Primeiro, o mais evidente, que só não está acontecendo nesse momento, porque teve uma liminar em janeiro.
do ministro Lewandowski suspendendo a cobrança da contribuição. Pagar um aumento de contribuição que deve ir para 14% num primeiro momento, ou pode ir até mais, e num segundo momento isso pode aumentar também. Fala-se isso, claro, ninguém tem bola de cristal, mas diante do que hoje já se vê em outros regimes próprios. Tem regime próprio aí pagando 17%, 15%, 20%. Em São Paulo, recentemente, faz uns 2 meses, a Prefeitura de São Paulo não tem ainda o seu regime, não fez a sua opção. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara, depois o prefeito retirou, mas saiu notícia no Brasil todo porque parou, teve um quebra-quebra, tal. O que era? Eram os servidores municipais tentando embarrear lá a tramitação desse projeto, e para os servidores, para o regime próprio, já se aumentava a alíquota para 20%. Então, isso é o que está acontecendo já. No Rio de Janeiro também houve uma tentativa desse mesmo jeito, etc. E foi aprovado depois, né? Bom, então o primeiro risco, aumento de alíquota e, portanto, diminuição da renda líquida. Eu vou passar mais rápido aqui, porque acho que muita gente já falou disso, né? Segundo risco, endurecimento das regras de acesso aos benefícios, inclusive e, sobretudo, na transição dos postulantes à integridade. Como assim? É só ver o que está na reforma, que está parada lá, está dormitando em berço esplêndido lá no Congresso, mas que vai ser retomada em algum momento pelo próximo governo, possivelmente, ou dizem até no final deste, né? Eu acho improvável isso, mas é só ver como as regras vão ficar mais duras. E especialmente para os casos de transição de quem quer pegar a integralidade. Então, aposentadorias aos 65 anos para homem, ao pedágio, e uma série de coisas que já foram feitas em outras reformas. Vai haver isso, esses são os riscos de quem quer ficar. Não, eu não vou mudar porque eu acho que é estranho, é uma novidade, eu não quero arriscar. Risco de esvaziamento da integralidade ou paridade. Esse me parece um risco. Eu também migrei, como o Rodrigo, e para mim o que mais pesou foi esse aqui. Risco de esvaziamento da integralidade. E ele também falou disso. Bom, o servidor vai topar fazer aquelas regras de transição toda, todo aquele esforço, vou confiar na integralidade, faz isso daqui a 15, 20 anos, no meu caso daqui a 10 anos, 11 anos, se as regras fossem as mesmas, né? Então mais uns 15 anos, se aposenta, chega na integralidade, e o que vai ser a integralidade daqui a 15 anos? Ninguém sabe, mas possivelmente vai ser algo diferente do que é hoje. Se for levar em consideração o que tem acontecido, como o Rodrigo já apontou aqui, na verdade a integralidade corre um risco enorme de ser esvaziada. Por quê? Porque está se voltando àquela prática que havia até há pouco tempo atrás, que era de pagar um salário base com um monte de penduricalhos. Então, os exemplos já foram dados aqui, então é auxílio, é substituição, etc. É só ver a quantidade de colegas que têm direito de se aposentar e não se aposentam muitas vezes para não perder renda, porque as verbas já estão atreladas à atividade do servidor. Então, bom, se é assim, o que vai entrar na integralidade? Por que está se pagando dessa forma? É justamente para não ter a integração disso no salário base, digamos assim. Bom, se é assim, parece que há um risco grande de a integralidade ser esvaziada. Quer dizer, talvez esse esforço todo não compense, e voltando um pouco naquela conta, eu não vou voltar, porque senão depois eu não acerto um momento de chegada aqui, mas às vezes o sujeito que planejou lá ganhar 5 mil e tanto de INSS, mais um benefício especial de 11 mil e pouco, talvez ele se dê melhor, porque o aposentadoria integral fala, somando o meu vai dar 25, só que esses 25 pode virar 17, pode virar 12, pode virar 8, ninguém sabe para onde vai apontar isso daqui a 15, 20 anos. Risco de solvência, também é um risco que até pouco tempo atrás não se considerava, mas já tem aparecido em algumas unidades da Federação, Brasília mesmo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Quer dizer, já há precedentes de regimes próprios de estados, não são municípios, estados grandes da Federação, que já estão sem dinheiro para pagar os servidores. Então, é um risco considerável para quem fica. Bom, e se ele migrar? Se migrar, as incertezas. Então, primeiro grupo, eu vou ficar no regime próprio, os riscos são aqueles. Segundo grupo, segurança, como é que se dá para quem migrar? Então, eu vou migrar. Para quem vai migrar, considerando que ele vai receber aqueles 3 pedaços de aposentadoria, o maior risco está, obviamente, no pedaço que diz respeito ao benefício especial. São as incertezas, inúmeras incertezas, e justamente no momento em que precisa se tomar a decisão de migrar em poucos dias, falta menos de um mês agora, e tem muitas incertezas, e seguramente elas não vão ser resolvidas antes desse prazo. Já se tentou a prorrogação, não vai ser prorrogado em princípio, né? Não sei que na última hora aconteça alguma reversão aí das expectativas do ponto de vista político, mas o Ministério do Planejamento, por exemplo,
entende que não deve haver essa mudança. E lembrando, o projeto é de iniciativa do presidente da República, pelo que está no artigo 40, parágrafo 15 da Constituição. Então, inúmeras incertezas quanto ao benefício especial, pode ser extinto, pode amanhã fazer, como alguns candidatos já estão falando, e veja, eles estão falando não para o benefício especial, embora seja totalmente aplicável a eles. Alguns dos candidatos já têm falado aí sobre a Previdência, que, ou aqueles que vão fazer o seu receituário econômico, né, como o caso de quem bolou lá o programa econômico de Alckmin, de Ciro Gomes também andou falando sobre isso. Quer dizer, trocar a Previdência dos servidores por um título público. Então, por exemplo, pega o pessoal do regime de integralidade mesmo e fala, olha, não dá para pagar isso, vai receber igual ao INSS, é 5 mil, e está aqui um título público, a diferença seria 1 milhão e tanto, recebe um título resgatável em 2050. Se for um título público desses que a gente compra na plataforma do Tesouro, até vai. O duro é se for um título que não tem essa comercialização, ou ele vai ser comercializado no mercado secundário, o sujeito desesperado tem 1,5 milhão, mas vai vender por 150 mil para receber amanhã, e aí você induz, aí sim, vai induzir uma troca de regime forçada com diminuição. Bom, o benefício especial pode acontecer isso? Pode ser extinto? Em princípio pode, por lei, ele está previsto numa lei. A única forma de assegurá-lo seria qual? Se isso acontecesse judicialmente. E é por isso que já se começa a raciocinar numa série de garantias judiciais. Hoje, nos painéis da manhã, se falou disso, né, com bastante sofisticação. Já se começa a pensar, existe um direito de arrependimento quanto a isso? O sujeito pode amanhã mudar? Bom, em princípio não, a decisão é irrevogável, é retratável, está muito claro. Mas se amanhã também isso daqui se tornar imprestável, algo que é surpreendente, bom, eu acredito que não tem uma decisão judicial que não vá compreender e dizer, olha, isso aqui, dessa forma, se era para virar isso, quem migrou acabou entrando numa enrascada. Eu acredito que, pelos princípios da segurança jurídica, da confiabilidade, etc., é possível construir alguma coisa. E isso já tem sido feito, e como eu disse, já foi falado bastante sobre o tema. Pode ser alterado no tempo? Qual a natureza jurídica? Foi o objeto da palestra da doutora Caroline. Então, tudo isso vocês já conhecem bem, e é um tremendo de um nó. Tem várias questões aqui. Muitas das coisas, aliás, nós estamos falando assim como se fosse uma certeza que talvez não exista. Por exemplo, e eu mesmo tenho falado, hoje ainda no almoço conversei sobre isso, ouvi o Rodrigo falando também, muitos colegas têm perguntado, o pessoal que está perto de se aposentar, o pessoal que já está no abono, portanto já tem direito adquirido a se aposentar pelo regime atual, pode migrar e pegar o benefício especial? Existem vantagens, o Rodrigo traçou algumas delas aqui, pelo que eu vi. Existem vantagens, de fato. A correção está garantida pelo INPC, coisa que não está necessariamente garantida nos vencimentos e nos proventos. Tem várias vantagens. Não incidir contribuição previdenciária, como na linha do que o parecer que saiu da FUNPRESP primeiro, da gerência jurídica lá da FUNPRESP, e foi acolhida no âmbito do Executivo pela Consultoria Jurídica do Planejamento, e depois houve uma outra manifestação aqui no âmbito da Justiça também. Quer dizer, está caminhando para uma coisa de tirar a natureza previdenciária, quer dizer, a lógica é compensatória, como se fosse um termo de opção, como se tivesse um direito adquirido, consubstanciado naquele termo de opção, quase que como um direito privado. Está certo, mas será que vai vingar isso mesmo? É possível que se pense outra coisa. É possível que, por exemplo, alguém enxergue, espera um pouquinho, se o sujeito já tem direito adquirido, ele já está protegido por esse regime. Opção é optar pela proteção por um regime e não pelo outro. Você fazer um cálculo para saber se é melhor ir para... É verdade que a lei não proíbe. Seria difícil uma construção em função da isonomia, porque não há, a lei nem de perto toca no assunto. Mas do ponto de vista lógico, do ponto de vista da finalidade, é possível fazer uma construção dessa. Basta dizer que, por exemplo, no âmbito da Previdência Complementar, existe uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que é o órgão regulador do sistema, que regulamenta o Instituto do Benefício Proporcional Diferido, que é a natureza praticamente a mesma do benefício especial. O que é o benefício proporcional diferido? Eu tenho, como disse, é a essência do benefício especial. Eu trabalho há 20 anos no Itaú, por exemplo, e recebo um convite para trabalhar no Bradesco, ou no Banco do Brasil. Eu tenho esses 20 anos, estou contribuindo no plano privado do Itaú.
Se eu quiser trabalhar no concorrente, eu vou deixar de trabalhar lá porque eu tenho 20 anos aqui? Não. Então, a lei me oferece alguns mecanismos que a lei complementar 109, chama de institutos do artigo 14, por exemplo, a portabilidade, etc. Um deles é o benefício proporcional diferido. Quer dizer, eu recebo um benefício, fica congelado, as minhas reservas dos 20 anos que eu já contribuí, eu congelo, saio daqui, vou lá para o outro empregador, posso até contribuir no plano privado dele lá, e aí, se por ficção eu tivesse continuado nesse mesmo empregador, no Itaú, no exemplo que eu dei, até os 35 anos eu ia poder me aposentar. Né? Quando chegar esse momento, eu recebo um benefício proporcional, 20/35 das reservas, diferido, porque lá na frente tem que esperar esse momento. Então, vejam, é a própria essência do benefício especial. Pois bem, estou falando disso por quê? Porque a resolução que cuida disso no âmbito da Previdência Complementar Fechada já tem uma regra lá sobre o benefício especial e ela regula para que todos os contratos sejam feitos dessa forma, dizendo o seguinte: quem tem direito ao benefício pleno não pode optar pelo benefício proporcional. Ora, por que ela fez isso? Porque, pela lógica, quem já tem direito à aposentadoria proporcional não pode optar pelo que é proporcional. O benefício pleno não pode optar pelo proporcional. Ele já está protegido. Alguém pode ler a Lei 12.618 e dizer, não, espera um pouquinho, pode não haver migração nesse caso. Pode haver contestação, sim, é um risco. Nós estamos falando de segurança jurídica, pode haver isso. Pode ser que isso seja colocado em algum momento e pode ser que isso seja judicializado e o Supremo Tribunal Federal vai acabar decidindo. Então, dentro dessa ideia, o artigo 40, parágrafo 16, ele prevê uma opção por cobertura por um regime ou outro. Se eu já estou com direito, será que eu poderia trocar? Não é totalmente irrazoável pensar nisso. Nós estamos dando como seguro. Repito, eu mesmo tenho falado, olha, diante do que está caminhando hoje em dia, e muitas das pessoas que estão interessadas em migrar hoje em dia estão nessa situação, e com base nos pareceres que saíram, que já dão uma boa margem para uma discussão. Se a administração mudar o entendimento, se o sujeito tomou a decisão por causa desse entendimento, mudança de entendimento tem que valer para o futuro. Você não vai poder anular tudo que foi feito. Então, quer dizer, tem uma base de briga bastante, com bastante armas, com bastante sofisticação. Mas existe risco, sim. Não é impensado alguém imaginar alguma coisa dessa. E vamos ser práticos. Se muita gente migrar, se a despesa for grande, alguém vai ter essa ideia. Não é? Porque, em termos de administração, muitas vezes se vê isso. Bom, quantos estão nessa situação? Vale a pena comprar essa briga? Às vezes se pensa assim também. Bom, então quem fica no regime tem aqueles riscos que nós vimos, da integralidade. Quem opta por migrar, os riscos basicamente estão concentrados no benefício especial. E se ele migrar e aderir à FUNPRESP? Bom, aí a gente chega na terceira e última parte, que é talvez aquela que é mais apropriada para o tema que me foi reservado, que é os riscos do regime de previdência complementar em si. Quer dizer, além de eu migrar, de eu ter direito, portanto, à aposentadoria pelo meu regime próprio da União até o valor do INSS, mais o benefício especial com todas essas incertezas, eu vou ter direito a uma complementação privada, que se o sujeito estiver no começo do caminho, pode ser a maior parte da sua cobertura previdenciária. Quais são os riscos dessa parte que diz respeito, aí sim, propriamente ao regime de previdência complementar, que é sinônimo no Brasil de regime de previdência privada, que está previsto desde a emenda 20 no artigo 202 da Constituição? Quais são os riscos inerentes a isso? Bom, então está aqui. Vantagens e desvantagens do grupo C, quer dizer, dos servidores novos e também daqueles que migraram e aderiram. Quem migrar e não aderir, vai acontecer com muitos casos, sobretudo com estes que estão próximo do direito à aposentadoria, ou que já estão no abono, ou em outras situações mais especiais que têm surgido por aí. Estes possivelmente talvez nem tenham interesse. Né? Talvez tenham, como já ressaltou o Dr. Rodrigo, ele tem interesse porque, já que a lei não impede, então a União não só não pode impedir que ele migre, como ainda tem que fazer contribuições, o seu aporte patronal, digamos assim, a sua contribuição paritária no plano de previdência privada. Ele pode depois, vai ter rompimento do vínculo, ele pode ou portar isso para outro lugar, ou resgatar, ou fazer algum autopatrocínio, dependendo do tempo, sei lá, ele pode brincar com isso ainda. Para este grupo e para os novos servidores, o risco é o mesmo, o risco do regime de previdência complementar. Daí a preocupação com a fiscalização, da Previc, etc. Vamos ver o que a gente poderia falar sobre isso.
Vantagens e desvantagens do grupo relativo aos novos servidores e daqueles que migraram e aderiram à FUNPRESP. Ou seja, quem vai também participar do regime de previdência complementar para nele confiar uma parte da proteção sua e dos seus familiares. Primeira observação, a filiação é sempre facultativa por força do que está no artigo 202 da Constituição, quer para quem migrou, quer para os novos. Não é porque o sujeito entrou depois de 2013 que ele é obrigado, ele pega automaticamente isso. Às vezes algumas pessoas dizem isso por aproximação, não é automático. Se ele quiser, ele fica sem proteção, né? Se ele complementar. Se eu ganho, minha carreira paga 25 mil, por exemplo, eu decido não entrar no regime, o INSS vai me pagar 5, o teto do INSS é 5, meu regime próprio vai me pagar 5, eu posso ficar sem a complementação do resto. Se eu quiser entrar para tentar receber algo próximo do que eu recebi em atividade, eu vou entrar no fundo de previdência complementar. Tem gente que acha, existem pessoas que falam, não, eu prefiro eu mesmo cuidar do meu dinheiro e aplicar sozinho, etc. Eu acho que é bastante difícil abrir mão da contrapartida do patrocinador e ter um rendimento superior a esse, mas é possível, né? Mas o sujeito precisa ser bastante habilidoso no mercado para fazer isso. Quais são as vantagens? A vantagem, basicamente, a gente pode resumir nesse primeiro quadradinho aqui. A vantagem básica de quem opta pelo regime de previdência complementar, em primeiro, é a própria complementação. Nesse exemplo que eu dei, o sujeito ganha 25 na carreira. Se ele só vai ganhar 5 do regime próprio, que vai pagar o teto do INSS, ele tem a vantagem de buscar uma complementação se ele entrar no fundo. Ele entra, paga a sua contribuição, o patrocinador também, para tentar chegar perto desses 25 lá no final das contas, juntando com o que ganha de previdência pública. Segunda vantagem, o patrocínio, que é inerente, né, essa primeira também, que é da contribuição paritária da União. Acabei de falar sobre isso, não preciso explicar muito. Terceira vantagem, o regime tributário que é, como em todos os países, estimulado. Existem estímulos extrafiscais para que o sujeito faça aportes de previdência complementar. Por quê? Porque isso gera tal da poupança interna, evita pegar empréstimos, etc. Então, o tratamento muda também. Quando a gente entra no regime de previdência complementar, tem uma alteração lá no nosso imposto de renda da pessoa física que é vantajosa. E, sobretudo, as outras vantagens que a gente pode dizer que são inerentes ao regime privado. Quais são elas? Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Primeiro, contribuição paritária, todos aqui já sabem, na União pode-se contribuir até 8,5%. Por que até 8,5%? Porque esse é o limite que foi dado pela Lei 12.618. O plano de benefícios é que define as alíquotas. Tanto que aqui na FUNPRESP-JUDE há 5 alíquotas. O sujeito pode escolher, lá uma vez por ano, 8,5%, 8%, 7,5%, 7%, 6,5%. Mas o limite é esse, a lei não deixa contribuir com mais do que isso. E, em contrapartida, o patrocinador põe mais 8,5%. Por que em contrapartida? Porque tem uma regra na Constituição que é inerente ao patrocínio governamental de planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar, os das estatais e agora dos servidores públicos, e que, no máximo, pode ser menos, no máximo a contribuição é igual a que o participante põe. Então, a lei definiu, no máximo eu vou pôr 8,5%. Então, o participante pode pôr 8,5%, ou se ele quiser, ele pode fazer aportes acima disso, mas aí sem contrapartida. O plano da FUNPRESP-JUDE seguramente prevê isso, como se prevê lá no Executivo. Contribuição paritária, recursos privados individualizados em conta, aquilo que o palestrante anterior quis dizer, não, mas pelo menos está na minha conta o dinheiro. É isso, é uma vantagem desse regime, sem dúvida. Regras autônomas do regime próprio de previdência social, eventualmente mais favoráveis. Como assim? O artigo 202 da Constituição traça os princípios do regime de previdência complementar. Um dos princípios, tem vários, a complementariedade, o caráter contratual, um deles, que é ligado à ideia de complementação, é o princípio da autonomia da previdência privada em relação à previdência pública. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas, que o valor não é automaticamente uma complementação, porque se a gente falar que o regime privado é complementar, muitas vezes se pode pensar isso, que a minha última remuneração foi 20, o INSS me paga 5, então o regime de previdência privada tem que me pagar 15. Não, ele não tem que pagar, ele pode pagar, porque nós estamos num ambiente da liberdade, da autonomia privada. Mas, mais do que isso, ele quer dizer uma outra coisa. As regras, o princípio da autonomia quer dizer uma outra coisa, além da autonomia de valor. Ele quer dizer também que tem uma autonomia de regra de funcionamento. Quer dizer isso o quê? Que a estruturação do plano de benefícios, o regulamento do plano de benefícios de previdência privada, não precisa ser igual ao da previdência pública.
Por exemplo, não é porque eu tenho auxílio reclusão, auxílio doença no regime geral, que uma empresa vai fazer um plano de previdência privada e tem que prever necessariamente complementação de doença, de reclusão. Não, nós estamos no âmbito da liberdade. As partes é que desenham esse plano, do jeito que elas quiserem e do jeito que elas puderem, porque isso tem um custo e tem um risco. Mais do que custo, às vezes tem um risco que não se quer bancar. Bom, por que eu estou falando dessas coisas? Porque no plano privado, muitas vezes a gente não percebe isso, mas no regime da FUNPRESP, às vezes é possível, como as regras de uma parte pelo menos, que pode ser maior ou menor conforme o caso, da minha aposentadoria vai ser privada, pode ter regras que são feitas não por leis, mas pelo regulamento do plano. E quem faz o regulamento do plano? São os conselheiros que votam no âmbito da entidade. Então o Conselho Deliberativo da FUNPRESP, que tem composição paritária também, quer dizer, 3 membros do governo, 3 membros eleitos dos participantes, eles é que vão votar as alterações do plano de benefício. Então isso daqui é algo para ser considerado dentro dessa segurança. Para dar um exemplo concreto, lá no âmbito da FUNPRESP do Executivo, que tem os planos do Executivo e do Legislativo, a gente conseguiu aprovar uma alteração lá, que foi aquela referente a essa última mudança na pensão por morte, que mudou tanto para o INSS quanto para o regime dos servidores públicos federais, de que a pensão já não é mais integral, né? A menos que a viúva tenha mais de 44 anos, tem aquele escalonamento de 21 a 24 anos, paga por 3 anos, até 21 anos, paga por... vai tendo aquela escalinha. Bom, a gente conseguiu tirar, ou melhor, manter do jeito que estava antes, sem vincular isso à Previdência Pública. Então, por exemplo, se um servidor morrer no Executivo hoje, que está na FUNPRESP, ou no Legislativo, ele vai receber, claro, essas regras do regime próprio serão aplicáveis a ele na parte que diz respeito ao regime próprio, até os R$5.000. Na parte da complementação, vai ser sempre vitalícia a pensão. Por quê? Porque lá não teve essa escalinha. Mas onde está isso? Está no regulamento do plano. Quem aprovou o regulamento? O Conselho Deliberativo da Fundação, e depois os patrocinadores concordaram. Então isso foi aprovado, até foi a unanimidade, uma certa surpresa, né, nesse ponto, mas foi aprovado isso e hoje a proteção, portanto, acaba sendo um pouco melhor. Então é preciso tomar atenção a isso. Na segurança é preciso levar em conta isso também, porque pode mudar o plano. E os senhores, né, quando a gente fala para uma plateia qualificada, o sujeito fica aqui, presta um pedaço de atenção e fica bolando as perguntas difíceis para depois e fica já imaginando. Os senhores já perceberam que essa história de o regulamento definir as regras pode ser uma faca de 2 gumes. Hoje, eu dei um exemplo bacana de algo que é melhor. E se amanhã o governo, que tem maioria, tem o voto de Minerva, fizer pressão para diminuir essa cobertura? Vejam como é muito importante a questão da representação no Conselho Deliberativo. É muito importante e é um ponto que, muitas vezes, por ser até novo, né, a gente não tem essa cultura de participar de planos de previdência privada, a gente deixa um pouco de lado, mas isso é muito importante num contexto de segurança jurídica para o médio e longo prazo. Bom, então aqui estão as vantagens: contribuição paritária, recursos privados individualizados numa conta individual, né, regras autônomas, era esse ponto que eu estava. Obrigado, Luciano. Institutos, em caso de cessação do vínculo, estão lá previstos, são obrigados os planos de previdência privada a ter aqueles institutos, portabilidade, benefício proporcional diferido, autopatrocínio, resgate, então, tudo isso tem lá. Entidades fechadas sem fins lucrativos, que têm menores custos. Bom, os senhores sabem que a Previdência Complementar no Brasil ela é feita por 2 tipos de entidades: entidades fechadas e entidades abertas. Qual é a diferença entre elas? Pela lei, parece muito simples. São fechadas aquelas que são destinadas a um grupo de empregados de uma empresa, ou de um grupo de empresas, ou, no caso de servidores, aquele grupo de servidores da administração. E abertas são aquelas feitas para planos de previdência para quaisquer pessoas físicas. Essa é a denominação da lei. Na verdade, a lei, quando fala isso, ela simplifica, mas ela complica, porque a diferença não é esta. A diferença é que os planos abertos são operados por entidades com fins lucrativos, e os planos fechados são necessariamente entidades sem fins lucrativos. O que isso quer dizer? Que umas são entidades péssimas e malvadas e outras são entidades boazinhas? Não. Existe muito problema em entidades sem fins lucrativos, para dar um exemplo notório recente, Postales, e existem problemas em entidades abertas.
Existem ótimas entidades abertas, existem ótimas entidades fechadas. O que se quer dizer? O que se quer chamar a atenção é que numa entidade aberta, que tem fins lucrativos, sempre a rentabilidade que o plano alcançar, uma parte disso, obviamente, vai virar, porque a lógica do negócio é assim, lucro para os acionistas daquela entidade. Qualquer um de nós aqui, se comprarmos uma ação, só tem um objetivo: comprar hoje para que ela valha mais. Se possível, daqui a 5 minutos já vender, fazer um day trade e ganhar dinheiro hoje já. Ninguém faz, olha, eu vou comprar essa ação porque ela não polui, ela só faz reflorestamento com plantio de não sei o que lá. Isso é super do bem, mas ninguém põe dinheiro privado para falar, olha, eu vou comprar R$1, vai valer 60 centavos daqui a 3 anos, mas você vai estar ajudando o planeta. Não é assim que funciona o mundo capitalista todo aqui, todo mundo sabe disso. Então, por que eu estou falando disso? Porque a entidade aberta vai pegar essa rentabilidade e vai transformar em lucro para os acionistas, porque o que interessa é que tenha valor no mercado de ações, assim, essa empresa. Na entidade fechada, a rentabilidade toda se volta para o plano. Isso dá diferença? Dá diferença. Tem um gráfico aqui, mais para frente a gente fala disso, que vai mostrar qual é a diferença quando se cobra uma taxa de administração de 3%, por exemplo, que é comum haver em alguns planos aí no mercado. Qual é a diferença que isso dá? Para quem não sabe fazer conta como eu, 3%, tudo bem. Só que num horizonte de 30 anos, qual é o impacto que isso tem? Tem um impacto de 50% na formação da reserva. Bom, existem então todas essas vantagens aqui. E tem outras, né? Contratação de empréstimos com juros menores aos participantes. Lá na Funpresp do Executivo a gente aprovou isso. Recentemente já está funcionando a carteira de empréstimos para os próprios participantes, em condições muito mais vantajosas que a do mercado em geral. Proteção mutualista diferenciada, gestão democrática, sobre a qual já falei, nós vamos retomar um pouquinho mais para frente, vantagens tributárias, etc. Eu queria acelerar um pouco, até porque o tempo acho que está acabando aqui, não sei como é que... 5 minutos? Então, para falar do ponto que é o mais importante aqui. Quais são os riscos que tem? Então, aqui eu falei das vantagens até aqui. Quais são os riscos que existem para o regime de previdência complementar para quem aderiu à Funpresp? Veja, nós falamos um pouquinho do risco de ficar no regime próprio, do risco de migração do benefício especial, que, sobretudo, para quem migrar, e os riscos inerentes ao benefício especial. E quais são os riscos da previdência complementar em si, ou seja, para aqueles que migrarem e aderirem, para os novos servidores que aderiram à Funpresp? Existem riscos que foram vistos na reforma da Previdenciária que devem se repetir. Vou resumir aqui nesse espírito de correr um pouquinho para acabar e chegar na última parte. Basicamente é que na reforma da Previdência que está tramitando, está parada lá no Congresso, não se sabe quando vai ser retomada, mas está previsto já lá nela, e foi uma alteração de última hora que apareceu, para que seja possível que as entidades abertas, estas com fins lucrativos, possam gerir também os planos de servidores públicos. Isso é ruim? Em princípio, não. A Constituição permite uma concorrência. Eu digo em princípio não, porque muitas vezes eu participei de 2 processos eleitorais. Eu sou conselheiro na Funpresp não porque fui indicado pelo governo, eu fui eleito pelos servidores. E nas eleições, muitas vezes o pessoal, quando eu batia nesse ponto, o pessoal falava, Daniel, mas eu prefiro que meu plano fique com o Bradesco, por exemplo, do que com a Postales. Colocando assim, fica um apelo, né, sem resposta. Mas a taxa que se cobra, eu acho que a gente tem que brigar, é para que não aconteçam os problemas que ocorreram no Postales. Eu acho que os servidores têm condição de fazer isso com o seu plano. Mas claro que isso vai exigir envolvimento, vai exigir atenção, vai exigir participação efetiva e não ficar no microfone só falando. Porque não há dúvida de que nós vamos ter risco de ingerência política nos fundos de previdência de servidores públicos. Agora, deixar que isso aconteça é uma outra história. E por que eu falo que esse é um risco? Porque passar para as entidades com fins lucrativos, a verdade é que se tiver concorrência, não dá para concorrer com entidades abertas. Porque você vai concorrer com todo o mercado. Por exemplo, imagine, eles fazem propaganda na TV, etc., de planos. Claro que o servidor não vai poder aderir por propaganda, alguém que não é servidor, mas eles têm dinheiro para bancar um capital que a Funpresp tem um custo que não consegue fazer isso. A do judiciário, e nem mesmo a do executivo, que é maior. Para ser objetivo aqui, naquele ponto, eu vou
passar para o gráfico, aqui está com a letrinha tão pequena que nem eu enxergo. Meu óculos é para perto, eu não vou pôr, eu vou só, acreditem, depois quem quiser ver a transparência pode ficar com isso daqui. A linha azul é a linha feita com base numa entidade, foi tirado o nome só da entidade que estava no mercado, que cobra uma taxa de administração de 3%. A FUNPRESP, tanto do Executivo quanto do Legislativo, cobra taxa zero, cobra 7 de carregamento, que muitas vezes o pessoal fala, 7 é muito alto. O carregamento ele incide sobre a contribuição mensal. Eu ponho R$100, tira R$7, é só isso. A taxa de administração, que é zero na FUNPRESP, ela incide sobre o patrimônio acumulado ano a ano. A diferença que dá é essa, que os valores, foi feita uma projeção para 420 meses e com uma remuneração de R$13.000 e uma contribuição mensal de R$634. A linha vermelha é na FUNPRESP, com taxa zero, só com 7 de carregamento. No final, junta com R$630 por mês, junta R$1.059. Sem correção, é um cálculo simples. Com uma taxa de administração de 3%, lá juntou R$1.059, junta aqui R$595.000. Então é por isso que muitas vezes se tem uma visão, como eu tenho, de que não é uma boa opção para o servidor e que isso vá para uma entidade aberta. Claro, e se tiver uma taxa menor de 2, de 1,5, pode ser negociado isso? Bom, até pode, mas o que se pratica no mercado, mesmo com uma taxa de 1,5, 2, reduz bastante da rentabilidade. Ser sem fins lucrativos significa que toda a rentabilidade é voltada para o próprio plano, e é uma garantia para o servidor. Então, eu vejo como algo que traz insegurança. E, Luciana, você me ajuda aí de novo a voltar, por favor? Ah, agora foi. Mais para frente, não, volta. Mais um, só para eu ver o que tinha aqui. Tá, próximo. Então, primeiro risco, esse risco que está lá nas reformas. Mudar para entidades abertas. Outros riscos. A próxima, por favor. Letra B. Riscos inerentes ao patrocínio governamental. Bom, esse é o principal risco que nós temos. O artigo 202, parágrafos 3º a 6º da Constituição já se preocupa com isto. Ele se preocupa trazendo regras especiais. O que é o tal do patrocínio governamental? Quando o empregador, o patrocinador do plano é alguém ligado ao governo, seja uma pessoa jurídica de direito privado, como são as estatais, mas que inegavelmente são ligadas ao governo, seja nós, no caso nosso da FUNPRESP, dos servidores públicos. O problema é todo decorrente da chamada multiplicidade de papéis do Estado. O que é isso? O Estado é o empregador e ele, portanto, tem voto no Conselho Deliberativo para dizer, por exemplo, qual é a política de investimento, quem são os diretores que são nomeados. Bom, isso pode parecer algo muito simples no começo que nós estamos vivendo agora, uma fase de ingenuidade ainda, talvez. Mas daqui a pouco vai se formar, por exemplo, a FUNPRESP do Executivo, mesmo num período totalmente sem contratação, de recessão como a gente está hoje, já está formando, já tem 1 bilhão. Daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 100 bilhões. Isso começa, onde tem dinheiro dos outros, é uma lei da vida, tem alguém querendo participar disso. Né? O dinheiro próprio o sujeito cuida muito bem. Agora, o dinheiro dos outros, aparecem uns inventores aí para cuidar, com ideias mirabolantes. Ou com más intenções mesmo, muitas vezes. Esse risco, a Constituição já se preocupa com ele. Por quê? Porque o Estado é o patrocinador, mas ele também ele é o empregador, ele tem assentos, ele tem a maioria no Conselho, já que o voto de Minerva é dele. Se der empate 3-3, ele que decide. Não é? E, além disso, o governo também emite títulos públicos, constrói grandes obras públicas, por exemplo, Jirau, Belo Monte, que precisa de captação de recursos privados. Onde é que estão os recursos privados? Na mão dos investidores institucionais. Quem são os investidores institucionais? Os maiores deles são os fundos de pensão. Então, o governo precisa captar dinheiro para obras, precisa de títulos públicos. Ele é o próprio órgão regulador, ele que define os limites pelo Conselho Monetário Nacional de quanto se aplica em renda variável, em renda fixa. Ele é o órgão fiscalizador. Então, essa multiplicidade de papéis do Estado pode gerar uma contaminação e, por causa disso, a Constituição já encomenda regras especiais. São 2 regras, basicamente, que estão na Constituição. Uma diz respeito a custo, é a tal da paridade do custeio. No máximo 1:1. É para evitar aqueles planos em que o governo punha, como no passado, o empregado da estatal põe 1, o governo punha 20, pagava todo o déficit sozinho e tal. A outra preocupação, uma é paridade. A outra é paridade também, mas na gestão.
é contra a ingerência política, é justamente esse tema. Se a Constituição se preocupa com isso, os senhores já imaginam como é na prática. Então, a preocupação da Constituição é criar regras especiais. Que regras especiais são essas? Aquelas veiculadas pela Lei Complementar 108, que basicamente dizem isso. Os fundos de pensão de estatais e de servidores públicos agora têm que ter metade das cadeiras no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Esse é um ponto muito importante. Os servidores precisam ter interferência nisso. Aliás, um parênteses, em outros países, previdência não é feito para o servidor. Em outros países, os servidores, para os participantes, né, os empregados, os servidores, tanto faz. Em outros países, quem toma conta do fundo de pensão são os participantes. Não é porque o meu empregador paga meu salário que ele vai, não, deixa eu vou no mercado com você, porque senão você vai comprar pinga e tal. Não é assim que funciona. Então, mas aqui na Previdência Brasileira, a lei é muito tímida. A Lei Complementar 109 diz que é que vale para os fundos de pensão que não sejam de estatais, como ou os nossos da FUNPRESP, das leis 108, ele prevê apenas que o estatuto vai cuidar do assunto, precisa ter representação de participantes, mas que está assegurado no mínimo 1/3. Quer dizer, ele garante só 1/3 na prática. Para servidor e para empregados estatais, tem essa regra da Lei 108 que é um pouco melhor, é metade dos assentos. Mas, mesmo assim, metade com o voto de Minerva para o governo, não é uma presidência rotativa. E qual é o problema que isso gera? O problema é que pode haver ingerência política. Qual é a forma de se combater isso? Tem que ter musculatura institucional. Não pode se confiar no bom discernimento do governante que vai indicar ou da meia dúzia de conselheiros que vão ter a bomba de votar no dia lá. E que, eu digo a bomba porque, sobretudo para aqueles que são indicados pelo governo, como é que o sujeito vai votar contra uma indicação do governo? Pode parecer algo simples, mas o sujeito que fez isso não é corajoso. Na prática, é um problema danado. Os indicados estão indicados para o governo para votar contra. Será que eles vão ter essa liberdade toda? É melhor garantir no estatuto que essa liberdade exista. É melhor garantir, por exemplo, como alguns estatutos fizeram, da Previ, por exemplo, do Banco do Brasil. Olha, a diretoria, são 4 diretores, são 6 diretores, metade são dos participantes e metade são dos patrocinadores. Ou, outros, eleição direta para diretor também. O estatuto pode fazer isso? Pode. Nós estamos num campo privado, o estatuto pode prever essa regra. A Previ aprova isso? Sim, o órgão fiscalizador aprova isso. Só que é preciso conseguir essa maioria para aprovar dentro do Conselho, e essa maioria é o governo que tem essa maioria. No começo, é o melhor momento para fazer isso. Outros fazem outros mecanismos de prever que haja várias instâncias de aprovação de uma política de investimento, com participação. Ou seja, nós precisamos sofisticar os nossos estatutos, nos enfronhar sobre esse assunto, para tentar fazer com que institucionalmente, não na hora, o sujeito é bom, para que ele possa preservar o patrimônio da Fundação, que é para a garantia dos servidores. Então, tem um enorme risco aqui. Bom, meu tempo está esgotado, eu vou só finalizar aqui em 1 minuto. O maior risco, sem dúvida, se fosse para falar só de um risco do regime de previdência complementar em si, é o risco de ingerência política. Não tenham dúvida de que seremos, no Executivo, acho que mais ainda, assediados quanto a isso. Se vai ocorrer ou não, hoje em dia ocorre. Hoje em dia não se vê uma grande influência política do patrocinador. Talvez na questão das nomeações de diretores. Não é? Mas, se nós não tomarmos cuidado, para o futuro, nós podemos criar um ambiente propício a aventureiros, a problemas. O que seria muito ruim, como a gente vê pela experiência de outros fundos. Que outros riscos haveria? Vou dizer aqui só 2 deles que me parecem importantes, e com isso eu finalizo, sem explicar muito, porque vocês vão entender rapidamente. 2 riscos bastante presentes, mesmo para aqueles que não entendem muito de previdência complementar, como eu vou presumir que é o caso dos que estão aqui raciocinando, que somos servidores que estamos lidando com essa nova realidade. Primeiro deles, rebaixamento por lei ou por alteração do próprio regulamento da alíquota máxima de contribuição de 8,5%. Pode ser que amanhã se tente um projeto de lei para reduzir esse limite. E isso impacta no valor do que você vai receber de aposentadoria. Assim como pode haver também um esforço dos servidores para tentar fazer com que, olha, com 8,5%, vamos fazendo as projeções, vai dar no limite. Será que a gente não consegue fazer com que esse limite vá para 9%, 10%? Afinal de contas, o patrocinador está abrindo mão de 14%, de 20% daqui a pouco.
Então é possível também, é uma briga para que se faça isso, né? Mudar a lei e mudar o regulamento. Como eu disse, as alterações do regulamento, lembram-se aquele exemplo que eu dei agora há pouco da pensão por morte, que mudou para o regime geral e para o regime próprio, mas lá no âmbito da FUNPRESP paga sempre pensões vitalícias, independentemente da idade do cônjuge. Pois bem, raciocinar em coisas desse tipo, porque pode acontecer o contrário também, sobretudo, agora emendando com o assunto anterior, com a influência da ingerência política. Pode haver pressão para diminuição da cobertura do plano. Por isso é muito importante, é uma questão chave a representação efetiva dos participantes dentro da fundação. E por último, uma última coisa que me parece bastante importante das que eu coloquei aqui é que planos de contribuição definida, pela Constituição nós vimos, os planos necessariamente têm que ser de contribuição definida, ou seja, eles vão ser resultado da acumulação. Eu não tenho direito a 15 mil reais, como eu coloquei. Aquilo é uma projeção. Eu tenho direito ao que a acumulação resultar e, a partir disso, que benefício vai virar. Bom, isso exige que a rentabilidade seja obtida ao longo dos anos. E, às vezes, não se consegue isso. Então, sobretudo num cenário de decréscimo de juros. E por que eu estou falando disso? Porque hoje em dia está muito na moda se falar disso. Nós estamos vendo a menor taxa de juros histórica aqui e tal. Pode ser circunstancial, alguns dizem que não, o Brasil está caminhando para taxas como nos países centrais, de 1% ao ano, 2% ao ano, 3% ao ano, etc. E isso faz, é aí que vem a parte que eu queria demarcar e com isso encerro. Isso faz com que devamos ter mais apetite a risco, devamos buscar aplicações com maior risco para ter maior rentabilidade. É verdade? Sim, é verdade. Mas me preocupa um pouco esse discurso, porque nós não podemos perder de vista que num plano de previdência, que é a finalidade da FUNPRESP, no longo prazo é preciso ser conservador. Muitas vezes se usa esse discurso e ele acaba sendo assim... o mercado fica docemente constrangido de receber esse volume de recursos. Não, precisa ter mais risco, então vamos investir no fundo de imóveis daqui, vamos investir no fundo de investimentos privados dali, na CCI daqui, na CCI... Bom, é preciso tomar cuidado, porque tem muito produto ruim. E também, mais uma vez, esse assunto se acopla à questão da governança, né, dos operadores que podem estar colocados dentro das fundações por causa de ingerência política. É preciso muita atenção nesse ponto. Eu sei que eu estou fazendo um certo terrorismo, enfatizando isso, mas eu tenho certeza que se a gente for fazer uma projeção para os próximos anos, com o crescimento da fundação e do patrimônio das fundações, da FUNPRESP Júri, da FUNPRESP do Executivo, seguramente vai haver vai crescer o olho, digamos assim, em relação a esse patrimônio. É preciso tomar cuidado, inclusive com essas afirmações que ingenuamente se faz muitas vezes, que é preciso buscar mais rentabilidade. Sim, é preciso, mas jamais se pode perder de vista que a finalidade disto é garantir proteção para o servidor e para os seus familiares. E é nisso que ele confiou quando fez a adesão, porque senão amanhã perde, e a gente está vendo alguns casos em que o sujeito perdeu porque foi ganhar um dinheiro fácil e hoje em dia tem um déficit para pagar. Né? E não, o déficit não vai ter porque o plano é CD, mas vai ter um benefício menor do que ele projetou. É isso, pessoal. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado ao Procurador Federal, doutor Daniel Paulino, pela sua exposição.